Olá, pessoal. Eu sou o professor Érico Pagotto, sou responsável pela disciplina de STI, Sociedade, Tecnologia e Inovação, aqui no GEMP EAD. E essa live de hoje é para fazer a revisão da correção, né, das provas do primeiro bimestre de 2025, segundo semestre. E a gente vai ver as provas, então, P1 e P1 Sub. Vamos já direto aos trabalhos. Vou pegar aqui as nossas provas. E vamos em frente. Bom, então começando pela P1, temos a seguinte questão. O desenvolvimento tecnológico ao longo da história tem sido impulsionado por necessidades práticas e avanços científicos. Durante a Antiguidade e a Idade Média, o conhecimento tecnológico estava intimamente ligado à agricultura e à construção, enquanto no Renascimento e na Revolução Científica houve uma redescoberta e valorização do conhecimento clássico, o que levou a avanços significativos na ciência moderna. Joel Mokyr, no The Enlightening Economy de 2012, no livro, né, destaca que o desenvolvimento das técnicas durante o Iluminismo foi crucial para o progresso econômico e industrial, evidenciando a importância da ciência e da tecnologia na evolução histórica. Nesse contexto, avalia as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, o desenvolvimento de novas técnicas durante o Iluminismo foi essencial para o progresso econômico e industrial. Essa afirmativa é verdadeira. Por quê? Segundo, o Iluminismo trouxe uma redescoberta e valorização do conhecimento clássico, facilitando inovações científicas e tecnológicas. Esta também é verdadeira, portanto, ambas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira, portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos em frente. Questão 32. No contexto atual, a inovação é amplamente reconhecida como um fator crucial para o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, a geração de empregos e a ampliação de oportunidades. Ela também se destaca como elemento essencial na formação de profissionais capacitados para enfrentar as complexas demandas da sociedade e das empresas tecnológicas. Considerando as ideias apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Vamos lá. Primeira, as inovações tecnológicas, especialmente nas áreas de comunicação e informação, têm um impacto profundo nas práticas cotidianas, resultando na criação de uma nova cultura. É exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Por exemplo, com cursos à distância. Portanto, verdadeira. Segunda, o valor das organizações está cada vez mais relacionado aos ativos intangíveis, ou seja, ao conhecimento agregado, né? E não somente ao patrimônio físico, como o uso do conhecimento para inovação, que abre espaço para novos modelos de negócio. Essa alternativa é verdadeira. Vejam, por exemplo, a indústria da cultura, a indústria de software, né? Muito bem. E a terceira, embora o avanço tecnológico seja um dos motores do desenvolvimento econômico, ele não está igualmente acessível a todas as populações e é aceito de formas distintas entre diferentes grupos sociais. Então, é verdade também, hoje em dia, ter acesso à tecnologia pode ainda ser considerado um privilégio, né, para muitos, infelizmente, dado a distância social que a gente tem entre alguns grupos da humanidade. Portanto, as três estão corretas. A alternativa correta é a E, letra E. Questão número 33. Um fenômeno que ganhou grande impulso no século XX foi a globalização, que promoveu a integração de diferentes regiões do planeta e transformou profundamente os meios de comunicação e interação. Esse processo foi possibilitado por inovações tecnológicas, como o desenvolvimento de chips e a implementação de fibras ópticas. Essas mudanças provocaram uma modernização contínua nas áreas mais desenvolvidas, além de uma instabilidade dos mercados globais de produtos, porque, né, as cadeias de produção se transformaram. Adicionalmente, a globalização gerou um impacto significativo na economia mundial, aumentando a competição entre empresas e estabelecendo padrões mais exigentes para os consumidores. Atualmente, a globalização é refletida em diversos aspectos, incluindo o comportamento ambiental e os hábitos de consumo das populações. Pergunta: com base nas informações apresentadas, qual afirmativa é correta? Vamos lá. Primeira, a globalização resultou em uma diminuição das necessidades de novas tecnologias? Não, ao contrário, aumentou, né? Segunda, a globalização reduziu a competitividade entre as empresas? Não, aumentou, fez com que as empresas competissem mais e, para isso, elas precisaram
investir nas suas capacidades. Alternativa C. A globalização facilitou a integração de diferentes regiões e provocou uma revolução nas formas de comunicação e interação? Sim, totalmente, né? Hoje em dia é possível a gente conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo em tempo real. D. A globalização diminuiu o consumo e a demanda por novos materiais de produção? Não, ao contrário, aumentou, né? E quinta, a globalização teve início no século XIX com a Revolução Industrial? Então, não, né? A gente fala da novo processo de globalização, principalmente a partir da revolução trazida pela informática, portanto, nas últimas décadas do século XX. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Próxima questão, 34. A questão das mudanças climáticas tem, de forma notável, associado à democracia e à sustentabilidade. A primeira grande demonstração de esforço conjunto ocorreu durante a ECO 92 no Rio de Janeiro, com a assinatura da Convenção sobre Mudanças Climáticas. Em 97, o Protocolo de Kyoto foi discutido, gerando debates mundiais sobre a sua viabilidade, devido à falta de consenso dos países signatários. Lembrando que o Protocolo de Kyoto foi a primeira iniciativa para reduzir em 5% as emissões de carbono e não foi possível a gente produzir um acordo, né? Somente em 2005, o Tratado de Kyoto foi efetivamente assinado, com os países desenvolvidos se comprometendo a reduzir em 5% suas emissões de carbono, com base nos níveis de 1990 até o período de 2008 e 2012. A União Europeia se comprometeu a diminuir suas emissões em 8%, mais de 55 países ratificaram o tratado, representando mais de 55% das emissões globais de gás de efeito estufa, incluindo 38 países industrializados, além de nações como Cazaquistão, Turquia e Belarus. No entanto, países como Estados Unidos, os maiores emissores de gases poluentes, e a Austrália optaram por não participar do tratado. Com base nessas informações, avaliem as afirmações a seguir. Primeiro, o Protocolo de Kyoto de 97 foi ratificado por todo o país, incluindo os Estados Unidos? Não, né? O próprio enunciado falava que não. Segunda, a Convenção das Mudanças Climáticas assinada durante a ECO 92 gerou grande mobilização da opinião pública mundial sobre sua relevância? Sim, a gente fala disso até hoje, tá? Ainda mais agora em tempos de COP30. Terceira, as tecnologias limpas, de acordo com a definição da ONU, são aquelas que geram pouco ou nenhum resíduo ou impacto ambiental. Então, correto também. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Vamos em frente, questão 35. Existem algumas distinções fundamentais entre ética e moral, como descritas a seguir. A ética refere-se a princípios, enquanto a moral envolve comportamentos específicos. A ética é algo permanente, enquanto a moral é temporal. A ética é universal, ao passo que a moral é cultural. A ética representa uma regra, enquanto a moral trata da conduta dentro desta regra. A ética é teórica, enquanto a moral é prática. Muito bem. Com base nas informações fornecidas, então, por essa autora Fernanda Silva, né, 2010, no livro Ética, Conduta Ideal e Conduta Real, analisa as seguintes afirmações. Primeiro, a ética é um conjunto de normas a serem seguidas para o bem da sociedade, com ênfase na consciência de cada indivíduo? Sim, né, é um conjunto de princípios norteadores. Então, essa alternativa é correta. Segunda, a moral está intimamente ligada ao exercício dos direitos e aos limites desses direitos? Sim, né? A moral é a prática da ética. E terceira, a moral, por ser um conjunto de regras, não se adapta nem muda? Não, ao contrário, né? A civilização tem mudado ao longo dos tempos. Então, a alternativa correta é a letra D, 1 e 2 estão corretas. E com isso a gente termina a revisão da P1 de STI. Vamos agora para a revisão da SUB. Então, a primeira questão da SUB era essa daqui, questão 31, que diz o seguinte: a trajetória histórica da ciência e da tecnologia é marcada por avanços significativos que transformaram a sociedade ao longo dos séculos. Desde a antiguidade, onde a ciência e a tecnologia estavam ligadas às necessidades práticas, até as revoluções industriais, que marcaram pontos de virada nas relações entre ciência e tecnologia, a evolução do conhecimento científico e suas aplicações práticas, moldaram profundamente o desenvolvimento econômico e social. Segundo Joel Mokyr, em The Enlightened Economy,
A evolução da tecnologia reflete tanto os avanços científicos quanto as condições econômicas e sociais de cada época, destacando a interdependência entre ciência e tecnologia. Nesse contexto, avalia as seções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, as revoluções industriais foram impulsionadas por avanços científicos que transformaram a produção e a sociedade? Então, resposta correta, sim. Porque o desenvolvimento de tecnologias como máquina a vapor e eletricidade revolucionaram a economia global. Essa também é verdadeira, portanto, letra A. Ambas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Temos uma relação de causa e efeito, né? Quando a gente tem essa relação de causa e efeito entre as questões, a gente diz que a segunda justifica a primeira. Questão 32. As mudanças climáticas têm gerado um vínculo crescente entre a democracia e a sustentabilidade, com a Convenção sobre Mudanças Climáticas sendo um marco importante na ECO 92, realizada no Rio de Janeiro. Em 97, o Protocolo de Kyoto foi discutido, provocando intensos debates sobre sua viabilidade. O principal desafio era alcançar um consenso sobre as medidas necessárias para reduzir as emissões de gás carbônico, ou dióxido de carbono. Em 2005, o Tratado de Kyoto foi finalmente assinado, com países desenvolvidos comprometendo-se a reduzir suas emissões de carbono em 5% em relação aos níveis de 1990, durante o período de 2008 a 2002. A União Europeia comprometeu-se com uma redução de 8%, e o tratado foi ratificado por mais de 55 países, incluindo nações como Cazaquistão, Turquia e Belarus, que representavam mais de 55% das emissões globais de gases de efeito estufa. No entanto, grandes emissores como Estados Unidos e Austrália decidiram não assinar o tratado. Com base nessas informações, analise as questões a seguir. Primeira questão: o Protocolo de Kyoto foi discutido em 97 e foi ratificado por todos os países, incluindo os Estados Unidos? Não, né? O próprio enunciado fala que não. Segunda, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, assinadas na ECO 92, gerou uma mobilização significativa da opinião pública mundial acerca de sua importância. De acordo com a ONU, então, essa é verdadeira. Terceiro, de acordo com a ONU, as tecnologias limpas são aquelas que minimizam ou eliminam completamente os impactos ambientais e os resíduos gerados. Portanto, correta alternativas as asserções 2 e 3, alternativa letra D. Vamos para a questão 33. A definição de sociedade, cultura, técnica e tecnologia são fundamentais para compreender as interações entre os seres humanos e o mundo tecnológico. Sociedade pode ser vista como uma rede de relações sociais estruturadas por instituições, normas, valores e práticas. Cultura é o conjunto de valores, normas, crenças e práticas que orientam o comportamento dos membros de uma dada sociedade. E a técnica refere aos métodos, habilidades e procedimentos utilizados para realizar tarefas específicas, enquanto tecnologia é a aplicação prática do conhecimento científico para resolver problemas e atender às necessidades humanas. Manuel Castells argumenta que a interconexão global e o papel da tecnologia são fundamentais para entender o mundo atual. Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação entre elas. Primeira asserção: a cultura influencia diretamente a maneira como uma sociedade utiliza as tecnologias? Então, sim, claro, né? Porque, a seção 2, a cultura é formada por um conjunto de valores, normas e crenças e práticas compartilhadas pelos membros de uma sociedade. Correta, portanto, ambas estão corretas e a segunda justifica a primeira. Alternativa correta, a letra A. Vamos para a questão 34. A diversidade pode gerar conflitos entre os povos, sendo a base de muitas questões sociais, políticas e econômicas contemporâneas. Além disso, as mudanças nas relações sociais, profissionais e comportamentais devido ao uso intensivo de tecnologias digitais visam provocar reflexões e mudanças no cotidiano, destacando a manifestação da diversidade na originalidade e pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades humanas. Segundo Aurélio, identidade é a qualidade de idêntico. É o conjunto de características próprias e exclusivas pelas quais algo é definitivamente reconhecível ou conhecido. Com base nesse texto, então, avalie as 3 asserções a seguir. Primeiro, a diversidade, ao se manifestar de maneira plural, pode gerar conflitos, sendo responsável por muitas questões sociais, políticas e econômicas contemporâneas. Essa alternativa é verdadeira. Segundo, o assunto das tecnologias digitais contribui para mudanças nas relações sociais, profissionais e comportamentais, promovendo reflexões e impactos no cotidiano. Sem dúvida, né? Nós vivenciamos isso a todo momento. Portanto, verdadeira.
Terceira, a identidade é definida por características próprias e exclusivas que tornam algo diferente, reconhecível, como nome, idade e profissão. Muito bem, portanto, as três questões são verdadeiras. Alternativa correta, a letra E. E vamos para a última questão, 35. A globalização, fenômeno que ganhou força a partir do século XX, promoveu a conexão de diferentes partes do mundo e transformou de maneira significativa as formas de comunicação e interação. Esse processo foi viabilizado pelo avanço de tecnologias como chips e produção de fibra óticas. Tais inovações possibilitaram uma modernização contínua nas regiões mais desenvolvidas, ao mesmo tempo que causaram instabilidade nos mercados globais de produtos. Além disso, a globalização impactou diretamente a economia mundial, intensificando a competição entre as empresas e elevando as exigências dos consumidores. Hoje, a globalização está presente em diversos aspectos, como o comportamento ambiental e os padrões de consumo das populações. Com base nesse texto, então, vamos avaliar a alternativa correta. Primeiro, a globalização resultou na diminuição da necessidade de novas tecnologias? Não, contrário, né? B, a globalização diminuiu a competitividade entre as empresas? Já vimos que não também. C, a globalização facilitou a integração de diferentes regiões e provocou uma revolução nas formas como a comunicação e a interação se dão? Correto. Letra D, a globalização reduziu o consumo e a demanda? Não, aumentou, né? E última questão, a globalização começou no século XIX com a Revolução Industrial? Não. A globalização, como a gente conhece, começou então no final, nas últimas décadas do século XX, sobretudo com a Revolução Tecnológica. Portanto, com isso, a alternativa correta é a letra C, e assim a gente termina a revisão da sub de STI. Eu fico à disposição de vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber mais notícias e espero vê-los nas próximas lives. Um abraço, cuidem-se bem e até a próxima.